Então, com isso, gente, bom dia a todos, a todas. A gente vai dar início, então, à disciplina Química Tecnológica 1. No plano de ensino, a gente tem a expectativa de trabalhar a organização desse conteúdo em duas avaliações, que vão ser avaliações formais, valendo 20 pontos cada uma, 10 pontos de exercício e 10 pontos de participação e 15 pontos de trabalho, totalizando 75 pontos da parte teórica da Química Tecnológica 1. Então, com isso, eu vou dar início hoje, então, a nossa discussão, a apresentação de conteúdo. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para a gente poder ir conversando. Então, à medida que eu for falando e apresentando conteúdo, vocês podem ficar à vontade para poder tirar alguma dúvida e organizar alguma informação que, porventura, não tenha ficado clara. Então, pode abrir o microfone e fazer uso da palavra sem problema nenhum, tá bom? Eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar o chat, tá? Quando a gente está apresentando, normalmente o que acontece é eu saio da tela e fico, na verdade, olhando a apresentação. Por conta disso, eu vou pedir realmente que qualquer intervenção, vocês fiquem à vontade para fazê-la, mas abram o microfone para a gente poder interagir, tá bem? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer essa apresentação dessa primeira parte. Hoje eu tenho programado duas partes para a gente poder organizar esse material. E aí, com isso, eu vou fazer essa primeira apresentação, na sequência eu faço a segunda apresentação, e aí a gente avalia da melhor forma possível essa primeira parte do conteúdo. Então aqui, gente, eu queria colocar esse material disponível, tá? Deixa eu só deixar a apresentação em tela inteira que vai ficar mais fácil da gente poder trabalhar. Acho que agora melhorou a questão da apresentação. Bom, entrou em modo tela inteira, fica mais fácil, tá bem? Bom, essa é a Química Tecnológica 1, o curso que nós vamos trabalhar é Bacharelado em Ciência e Tecnologia, da UFVJM, e esse é o semestre 2020/2. Meu nome, para quem ainda não me conhece, é Juan. Juan Ho, eu trabalho no ICT desde 2009, e a gente vai desenvolver esses conteúdos durante esse semestre, tá bom? A primeira parte dessa estrutura é organizar informações a respeito de matéria, medidas, átomos, moléculas e íons. E eu estou chamando isso da primeira parte, isso está na nossa ementa, que inclusive está disponibilizada a vocês lá no Google, no eCampus, no sistema eCampus, tá? E aí, com esse material, a gente vai conseguir organizar essa primeira parte, de forma introdutória, mas para a gente poder, então, tomar como base algumas informações. A primeira grande forma da gente organizar essas ideias é pensar estados da matéria. Então, o que a gente tem, na verdade, é a matéria se organizando de forma diferente. Tá? Quando a gente olha para a condição do estado sólido, o que a gente está tendo é um grau de organização e uma velocidade, tá, média dessas partículas que fazem parte desse sistema sólido, como uma velocidade muito menor. Então, você tem um grau de agitação. Tá? Se a gente for pensar em termos de propriedades, o grau de agitação mede temperatura. Então, para cada tipo de matéria, a gente vai ter o grau de agitação relacionado com essa energia interna desse sistema. Então, algumas substâncias elas vão receber energia e vão se apresentar de forma diferente. Só para a gente poder ter uma ideia de exemplo, se eu for olhar o grau de agitação oferecido por uma temperatura média de 25 graus, e for olhar, por exemplo, para a madeira, eu estou olhando para um sistema que absorve essa energia como energia interna, trabalha essa energia com um determinado grau de agitação de moléculas, que representa a temperatura de 25 graus, e ela se apresenta como estrutura como se fosse
um material que a gente reconhece como sólido. Se eu for olhar para a água, eu já vou perceber que essa energia interna, ela começa então a ter uma capacidade de se apresentar de forma diferente da madeira. Madeira é uma mistura, uma estrutura mais complexa, mas a gente pode pensar no metal, alguma coisa assim, para poder trabalhar a ideia do estado sólido. No estado líquido, eu tenho também a 25 graus algumas substâncias que se apresentam na condição de líquido. O etanol, a água, a acetona, a gasolina, diesel. Então a gente começa a perceber essas relações e a forma como essa substância se apresenta. Da mesma forma, 25 graus, eu também tenho outras substâncias que têm um grau de agitação. Se a gente for parar para poder pensar na temperatura, como a medida desse grau de agitação de moléculas continua sendo a mesma para todo mundo, mas quando eu entrego essa energia para um sistema, por exemplo, oxigênio, hidrogênio, eu começo a perceber que eles têm energia suficiente para poder manter um grau de agitação muito maior, organizados no que a gente entende como gás. Então, o estado da matéria, ele vai ser bastante importante para a gente, ele vai depender do tipo de substância que a gente estiver estudando. Tá? Então, assim, eu ofereço a mesma quantidade de energia para substâncias diferentes, elas vão ter, na verdade, respostas diferentes. Tá? Algumas respondem como sólido, os metais têm essa característica, com exceção do mercúrio, a gente pode perceber que os metais, de maneira geral, são sólidos. Os óxidos, de maneira geral, os óxidos metálicos, eles também vão ser sólidos. A gente tem o líquido, com características um pouco diferentes, a gente consegue perceber que é fácil e claro identificar essa diferença entre sólido, líquido e gás, quando a gente for pensar em algumas características macro. Por exemplo, o gás, ele vai ocupar todo o volume que a gente tiver disponibilizando para ele, qualquer que seja esse volume e qualquer que seja a quantidade de matéria. Por outro lado, ele não tem uma forma bem definida. No líquido, essa forma também não é bem definida, mas ele ocupa uma determinada região que a gente vai confinar esse sistema. Pode ser uma garrafa, um vaso, um reator, algo que vai estar ali segurando esse material. De alguma forma, ele vai ocupar e vai ter a característica de ocupar o formato no qual o recipiente está apresentado. E no caso do sólido, o que eu vou ter, na verdade, inclusive, vai ser a característica de ter ele organizado na forma de metal, na forma de sólido. Ele pode ser conformado de formas diferentes, mas ele tem uma característica também que ele não depende de um recipiente, ele simplesmente se apresenta com a característica dele como material sólido. O formato pode ser diverso, mas o que a gente tem, na verdade, é que isso tudo acontece. Aí entra um outro ponto, para a gente poder analisar também. Uma mesma substância, ela também tem característica, dependendo da energia que eu ofereço para ela, de migrar entre diferentes estados da matéria. Então, a água, a temperatura ambiente, ela tem a característica de ser líquida. Por outro lado, se eu dou energia para a água, ela começa a aumentar o seu grau de agitação e se transformar. Tá? Isso quando ela passa por uma situação limite, que aí seria a situação na temperatura de ebulição, a transição de fase entre líquido e gás, ela passa então a ter características de gás. Se eu retiro energia da água, ela começa então a diminuir também esse grau de agitação, a gente está tirando energia, ela está diminuindo a temperatura, ela pode passar para o estado sólido. Então, eu posso pensar em reconhecer diferentes substâncias a uma mesma temperatura. Isso vai me dar a percepção diferente, porque cada substância ou cada conjunto de substâncias responde de uma forma, mas eu também posso ter uma substância exclusivamente sendo estudada para entender também qual que é o comportamento dela, seja o comportamento dessa substância como que a gente está reconhecendo à medida que a gente tem propriedades, tipo temperatura, pressão, que estão associadas ao sistema, eu consigo reconhecer. E a partir do momento que eu reconheci, água, por exemplo, a 25 graus Celsius de uma atmosfera de pressão, é líquida.
Se eu tenho, então, a possibilidade de modificar essa energia, retirando ou colocando, ela pode mudar de fase. Então, essa é uma característica das substâncias. A gente vai trabalhar um pouco a respeito desse ponto, e é por isso que eu acho que é importante essa representação que está aqui. Só um minuto. Vou deixar o telefone. E aí, com isso, gente, um outro ponto importante vão ser essas transições de fase. Elas vão depender realmente de energia. A principal forma que a gente tem de fazer essa verificação é que o aumento de temperatura ou a diminuição da temperatura, dada uma mesma pressão, faz com que a gente tenha processos de resfriamento, de aquecimento, e a gente consegue, então, migrar entre diferentes estados da matéria. É importante reconhecer também que o estado sólido, líquido e gás, ele passa por transições de fase. Essas transições podem acontecer de sólido para líquido, a gente entende esse processo como processo de fusão, do líquido para gás, como processo de ebulição. Enquanto que a diminuição de energia do sistema pode levar do estado gasoso para o estado sólido, o aumento de energia vai fazer com que eu tenha esse processo inverso. Então, essas relações são relações, muitas vezes, que a gente vai entender como reversível. É possível, inclusive, que a gente tenha a transformação de sólido para gás acontecendo num processo direto. Isso vai depender justamente de quais sistemas a gente estiver trabalhando, mas é possível que eu passe, ou que eu transite do estado sólido para gás. Essa transição direta a gente vai reconhecer como sublimação. Então, quando a gente olha para classificar o que a gente entende como matéria, então, ela pode ser organizada como se fosse uma mistura, ela pode ser organizada como se fosse uma substância pura. Qual que é a diferença? Uma mistura contém mais do que uma substância pura, no mínimo duas, e não tem limite para a quantidade máxima. Com isso, a gente consegue, então, perceber que existem métodos de separação, tá, que uma mistura pode sofrer para que a gente tenha, então, a distribuição, a reorganização, a separação desse sistema mais complexo, que é uma mistura, em diferentes substâncias puras. A partir daí, essas misturas, elas têm a característica de ser homogênea ou heterogênea, sendo que a homogênea, elas participam dentro de um mesmo sistema, de uma mesma fase, e eu não consigo reconhecer que essas diferentes substâncias estão presentes ali dentro. Por outro lado, uma mistura heterogênea já me permite fazer essa percepção. Então eu tenho exemplos de mistura homogênea, como água e etanol formam um sistema único, uma fase única líquida, que é a mistura de dois componentes. Então ali eu tenho uma mistura homogênea. Uma mistura heterogênea, ela já seria uma característica importante de reconhecer diferentes fases dentro desse sistema. Então eu consigo perceber, se eu misturo água e areia, eu começo a perceber que essa diferença é possível, ela é perceptível. Se eu misturo água e óleo, eu começo a perceber que essa diferença é perceptível. Só que aí tem um outro ponto também, dentre essas misturas, a gente vai até avançar um pouco mais à frente nisso, mas é que a ideia de uma mistura, ela depende também de quantidades. Então, vou pegar sal de cozinha e água, só para a gente poder ter uma ideia. Eu consigo adicionar sal de cozinha, o NaCl, em água. No primeiro momento, eu vou ter a dissolução completa. Mas se eu consigo adicionar uma quantidade cada vez maior, eu posso ter, então, um sistema que vai formar agora uma quantidade, tá, ele vai ter uma quantidade de sal de cozinha muito maior do que aquilo que é possível de ser solubilizado em água. E aí eu passo a ter duas fases. Porém, a fase líquida continua sendo uma mistura. Então eu tenho na fase líquida a presença de duas substâncias, água e sal de cozinha, e na fase sólida eu tenho a presença do sal, propriamente dito. Então é possível que a gente tenha essas relações, então isso vai depender da quantidade. Água e óleo é um sistema que forma uma mistura heterogênea. Mas se eu colocasse uma quantidade tão pequena de óleo dentro de um sistema aquoso, pode ser que eu consiga ter uma mistura, tá?
mas essa mistura ela ainda pode ser considerada como homogênea. Então existe um limite de organização que a gente vai precisar trabalhar em cima dele. Então é um pouco nesse sentido que a gente vai organizar algumas dessas ideias. A questão principal é que uma mistura ela pode ser dividida. Então, é em função disso que a gente vai organizar um pouco essa nossa característica de conseguir dividir ou separar, tá, misturas em substâncias que sejam substâncias puras. Essas substâncias puras são importantes para a gente, para poder compor essa mistura. E aí, com isso, eu vou ter características dessas substâncias puras também sendo possíveis de serem reconhecidas. Toda substância pura, ela pode também ser classificada como composto ou como substâncias elementares. Então, se eu for pensar a água ela tem a característica de ser um composto. E aí, por que um composto? Porque eu tenho mais do que um elemento compondo a água. Então, a água tem estrutura H2O. Então, o hidrogênio interagindo com o oxigênio, dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, eles formam a substância água, que é uma substância pura, composta, e ela pode ser, então, separada, tá, em elementos do tipo oxigênio e hidrogênio. Então, aí entra, e aí é importante a gente separar essas duas estruturas pensando nos métodos de separação. Para eu transformar um composto em substâncias elementares, tá, ou em elementos, eu preciso fazer uso de métodos químicos, eu preciso trabalhar com reações químicas. Eu não consigo fazer isso usando métodos físicos de separação. Eu consigo usar métodos físicos de separação para poder fazer a separação de misturas em substâncias puras. Vou pegar os exemplos que eu estava tratando. Se eu tenho, por exemplo, sal de cozinha e água, em qualquer quantidade, tá? Se eu tiver uma quantidade muito grande de sal de cozinha, eu posso usar filtração para separar esse sólido do líquido presente. Então, com a filtração, eu já consigo separar esse excesso ou essa quantidade de sal de cozinha. Porém, o líquido que está ali ainda contém uma mistura de sal de cozinha e água. Então, se eu quiser fazer essa separação desses dois, eu posso usar um outro método físico, que seria a destilação. Tá? Ou a evaporação, eu posso deixar isso para poder evaporar, e aí com isso eu consigo então separar a água, tá? E esse material sólido, que é o sal. Então, com essa relação, a destilação é um processo que eu posso inclusive recuperar essa água. Por outro lado, a separação química, tá? Um método químico, ele envolve um processo reacional. E para isso, eu vou precisar então muitas vezes fazer uso de aquecimento, eu vou ter que buscar uma modificação de pressão. O mais comum realmente é aquecimento para a gente poder trabalhar, mas aqui a gente consegue verificar que existem diferenças assim, importantes aqui. A mistura ela pode ser separada por método físico e eu não tenho a mudança dos seus componentes. Quando eu uso um método químico, que é uma reação, que é um processo reacional, o composto, que é uma substância pura, por exemplo, água, ele passa a não mais ser água, ele passa a ser uma outra coisa, por exemplo, oxigênio e hidrogênio. Tá? Então, assim, eu deixo de ter a característica daquela substância, ele passa a ser um novo componente. Então, um processo físico, ele não altera a natureza das substâncias, tá? E isso é importante a gente ter e avaliar, enquanto um processo químico ele altera essa natureza, ele altera a estrutura dessas substâncias. Então é importante que a gente tenha essa percepção e consiga separar e identificar diferentes métodos de separação, físicos e químicos. Então nessas transformações químicas, a reação nesse caso é uma reação de decomposição, e aí aqui a gente tem alguns outros exemplos de métodos físicos para poder trabalhar essas relações. Então, sedimentação, sifonação, decantação.
Filtração, a gente pode fazer isso, vocês vão perceber isso também nas aulas de laboratório. Aqui está um exemplo também de destilação, tá bom? E aqui eu tenho uma separação magnética. Por outro lado, a gente pode pensar, olhando para esse sistema, como separar uma mistura contendo água, açúcar e azeite. Se eu estiver pensando no azeite como óleo, açúcar e água, eu tenho as características de que água e açúcar são solúveis, e a partir daí a gente tem como organizar essa questão. Como que a gente poderia pensar a respeito disso? Um funil de separação, tá? Um funil de decantação, a gente pode colocar o material menos denso vai ficar na parte de cima, o mais denso na parte de baixo. Eu posso então fazer a separação. A água vai interagir bem com o açúcar, o azeite não interage bem com esses dois componentes, eu consigo separar então a água com o açúcar. Feito isso, ele permanece aqui dentro do balão o azeite. Esse material que está aqui embaixo, ele ainda é uma mistura, e eu poderia usar um outro método de separação dessa mistura. Nesse caso, a ideia de usar fazer a destilação desse sistema é uma dessas ideias, tá? Ou o processo de evaporação. Então aqui a gente tem essas características. Se a gente for pensar, aqui tem um segundo exercício para a gente poder avaliar um sistema que contenha água, hexano e sal de cozinha. A mesma ideia do exercício anterior, mas a gente tem, por exemplo, que o hexano, a densidade de 0,66 grama por centímetro cúbico, a água com 1 grama por centímetro cúbico e o sal de cozinha. Esse funil de separação está aqui, apresentado. A figura A, se eu misturo o sistema por completo, o que a gente vai ter vai ser justamente essa organização dessas diferentes fases. Pode ser que eu tenha, nesse caso, a água por ser mais densa na parte de cima, o hexano por ser menos denso na parte de baixo. Eu posso ter o hexano, a água, ou essa separação em 3 fases. Se eu tiver que escolher uma dessas figuras para poder representar esse sistema, eu precisaria pensar o seguinte: existe interação entre os 3? Esse é um primeiro ponto. Sal de cozinha e água, a gente sabe que essa interação existe. O hexano e a água são substâncias. O hexano é uma substância apolar, a água uma substância polar. O sal de cozinha é um composto iônico, que ele se solubiliza em água formando os íons Na+ e Cl-. Então, com isso, eu vou ter o sal de cozinha solubilizando em água, o hexano sendo uma substância que não interage bem com a água, formando uma separação entre essas duas fases. Então eu vou perceber que eu vou ter 2 sistemas. E aí eu consigo excluir tanto uma fase apresentada em A, quanto 3 fases apresentadas em D. O que acontece aqui, então, é que eu poderia ter as 2 fases, tanto em B quanto em C, e aí quem vai estar na fase superior e quem vai estar na fase inferior. Aí eu tenho a densidade como informação. A densidade do hexano é menor do que a da água, tá? Então o que vai acontecer? Aquele sistema que tem menor densidade, tá? Ele vai ficar na parte superior. Então aqui eu teria a estrutura C como a nossa imagem, tá? Para poder entender qual é a minha observação depois de um determinado tempo de repouso. Então a água e o sal de cozinha permanecem na parte inferior, enquanto o hexano, tá, de menor densidade, ele fica na parte superior. Um outro ponto importante é que a gente vai precisar fazer uso de unidades de medida para poder fazer a identificação de propriedades. Então, de uma forma geral, aqui estão apresentadas unidades no sistema internacional, unidades de grandeza de comprimento. Aí a gente tem vários tipos de grandeza diferentes: comprimento, massa, tempo. A unidade no sistema internacional de comprimento é o metro, o símbolo é a letra M minúscula. Massa é o quilograma, tempo segundo, corrente elétrica ampere, a temperatura em Kelvin, tá? Quantidade de substância em mol, intensidade luminosa em candela. Mas aqui
Essas unidades do Sistema Internacional são aquelas que muitas vezes a gente usa como referência, não são as únicas, a gente pode trabalhar com diversas unidades diferentes, e quando a gente trabalha com diferenças, ou com unidades diferentes, é importante que a gente reconheça os fatores de conversão. Então aqui eu tenho algumas relações de grandezas de unidades derivadas, que a partir, por exemplo, da unidade de comprimento, eu posso trabalhar a unidade de área, que é comprimento ao quadrado, volume, comprimento ao cubo. Tá? Então eu vou ter metro quadrado, metro representando área, metro cúbico representando volume. Velocidade é uma razão entre comprimento e tempo, então a unidade metro por segundo. Aqui a gente tem várias dessas estruturas para que a gente possa organizar. Apesar disso, a gente tem, por exemplo, a massa específica, que é a densidade. A gente consegue trabalhar isso em quilograma por metro cúbico, a gente vai falar um pouco a respeito de densidade, tá? Mas aí a gente tem outras medidas que são importantes. Concentração, mol por metro cúbico. A gente poderia usar uma outra medida que não metro cúbico, pelo tamanho dos equipamentos ou da estrutura que a gente está avaliando. É muito comum a gente ter a concentração dada, quantidade molar, por litro. A gente pode pensar numa relação desse tipo. É diferente do sistema internacional? Sim, é diferente. E a partir daí a gente vai precisar entender relações de conversão. Com relação à concentração, a medida ela pode ser dada por quantidade de matéria, quantidade de massa, por uma quantidade de volume. Então a gente pode construir diferentes tipos de concentração. Posso fazer relações percentuais, por exemplo, de massa, a massa de um determinado componente frente à massa total do sistema, é uma outra forma de medida comparativa desses materiais ou de misturas, tá? Sejam elas misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Então aqui eu tenho uma série de unidades de medida. Aqui eu tenho uma outra relação que é importante, porque um fator de múltiplos ou submúltiplos de uma determinada medida, eles vão adequar aquela medida ao tamanho que a gente espera, ou que a gente vai trabalhar com ele. Então, se a gente for pensar em termos de prefixos e a simbologia relacionada a esses fatores, que sejam múltiplos ou que sejam submúltiplos, aqui eu vou pegar alguns exemplos. Mega, 10 a sexta, é o prefixo mega, eu vou usar o símbolo como M maiúsculo, tá? O quilo é bastante comum, ele é 10 a terceira, ele relaciona com o símbolo do K minúsculo, é muito comum a gente ver, inclusive, erro de grafia da unidade quilograma, onde o quilo é uma quantidade apresentada como se fosse o K maiúsculo. Então aqui a gente tem, por exemplo, o mega associado à pressão, megapascal, associado a bytes, megabytes. Posso pensar quilo associado à massa como quilograma, como já foi dito. Então aqui a gente tem aqui várias desses múltiplos. Talvez os mais comuns sejam quilo, mega e giga. Hoje a gente tem essa característica, se bem que se a gente for pensar em bytes, em dados, a gente vai ter também hoje a quantidade de tera, que é 10 a 12, relacionado à quantidade de bytes. Então, isso acaba sendo comum. Nos submúltiplos, a gente vai ter, na verdade, organização de fatores que são assim, que tem fatores elevados a valores negativos, no sentido de 10 a menos 1. É 1/10 daquela unidade de medida. Então, eu tenho aqui como relação quantidades pequenas, ou que vão sendo cada vez menores, o cent, que é o 10 elevado a menos 2, com símbolo C, ele acaba tendo uma relação com comprimento, centímetro é bastante comum. O mili, que é 10 a menos 3, é a milésima parte de uma determinada quantidade, com M minúsculo, tá? Eu posso pensar, por exemplo, em milissegundo, posso pensar em mililitro, posso pensar em milimetro ou milímetro. O micro, tá? 10 elevado a menos 6, o nano, 10 a menos 9, a gente vai trabalhar com essas quantidades de unidade para a gente poder organizar algumas dessas relações, principalmente associadas a grandezas que a gente vai conseguir identificar essas medidas.
Aqui, por exemplo, a gente tem uma outra relação importante, é que toda vez que eu associo uma quantidade, tá, uma grandeza, a, a uma medida real, eu sempre vou fazer uso de um instrumento de medida. E com isso, toda medida executada ela tem o que a gente chama de algarismos significativos. Então, esses algarismos significativos, eles são informação relevante, tá, para a gente poder identificar qualquer medida. Mais do que isso, o último algarismo significativo, ele sempre vai ser um termo, tá, um algarismo que ele é estimado, que ele é incerto, ele é fruto de algum arredondamento. Então, quando a gente olha para uma medida ou para uma unidade, tá, de medida, quando a gente associa uma medida real, eu sempre vou ter uma característica importante associada a essa medida, que é a capacidade daquele instrumento de executar aquela medida e a incerteza desse último algarismo considerado como significativo. Então aqui eu tenho uma moeda, é uma moeda de 2020, tá? Ela tem um diâmetro de 2,96 milímetros. Ela é considerada a menor moeda do mundo, tá? É uma moeda suíça de 1/4 de franco, uma moeda comemorativa, mas a ideia aqui é o seguinte, eu tenho 2,96 milímetros, então significa que ela tem 3 algarismos significativos, esse último algarismo significativo, o 6, ele é fruto de arredondamento, então ele é, portanto, apesar de ser apresentado como significativo, ele é incerto, e todo algarismo significativo ele resulta de uma medida real. Então é essa característica que a gente vai precisar pensar. Então, se eu for medir temperatura, a temperatura vai ser medida por um instrumento. Esse instrumento existe, ele vai conseguir executar aquela medida e o resultado dessa medida vai gerar o que a gente chama de algarismos significativos. E aí, esses cálculos, quando a gente usa medidas reais, eles têm que ser tratados com um certo nível de atenção. Por quê? A gente pode atribuir uma precisão que não existe junto àquela medida e fazer com que a gente tenha resultados equivocados, principalmente na emissão de algum parecer, de alguma questão que seja técnica e que provoque, por exemplo, pode gerar um certo problema quando a gente organiza isso em termos de um processo ou da organização dessas informações. Então, para a gente poder pensar nessas operações que usam medidas reais, que usam algarismos significativos, o que a gente vai ter é que operações do tipo soma e subtração, elas vão garantir que a gente tenha algumas características do resultado final que vão ser essenciais para esse entendimento dessa medida. Então, aqui, por exemplo, o resultado ele vai ter que ser arredondado para o mesmo número de algarismos significativos existentes depois da vírgula, da parcela com o menor número de algarismos significativos. Então aqui eu tenho 4,52 metros mais 0,7 metros. O resultado dessa soma, tá, ele vai ser o quê? 0,7 com 4,52, o resultado é 5,2 metros. E não 5,22 metros. Por quê? Esse outro algarismo significativo aqui, no primeiro termo, 2, ele já é incerto e nesse segundo termo, em 0,7, ele já não existe. Significa, então, que eu não posso dar essa precisão a esse resultado final. Tá? Eu não posso trazer essa informação para dentro desse resultado final. Eu preciso tomar esse cuidado. Esse aqui é um ponto que, inclusive, em avaliação eu vou cobrar de vocês, porque toda vez que a gente faz uma medida real e soma informações diferentes de diferentes instrumentos de medida, a gente tem que garantir que essa informação seja assertiva. E essa relação aqui vai ser bastante importante para nós. Se eu tenho aqui 2,4 ml mais 1,7 litros, eu vou ter que trabalhar todos, já que eles estão com unidades de medida em fatores, nesse caso aqui é um submúltiplo, o mili representa 10 elevado, tá, a menos 3 do litro, enquanto aqui eu tenho uma quantidade que está relacionada diretamente com litro.
eu vou ter que trabalhar todos na mesma unidade de medida ou no mesmo tamanho. Aqui eu optei por trabalhar em ml, transformei 1,7 litros em 1,7 vezes 10 à terceira ml, e aí eu vou ter que entender que aqui é uma quantidade que, se eu somar 2,4 mais 1,7 vezes 10 à terceira, o resultado final vai ser 1,7 vezes 10 à terceira, porque essa quantidade de 2,4 ml é insignificante frente a essa quantidade medida em litros. Tá? Então, com isso, o resultado final é dado por 1,7 vezes 10 à terceira. Juan, Diga, Crismara. Juan, Pode falar. bom dia. Bom dia, Se eu bom dia. colocar 2 vezes 10 a terceira ml, não está certo também não? Está arredondando para 2 depois de 0,7. 2 vezes 10 à terceira ml? E que eu coloco para a casa decimal mais próxima, que aí 7 vai dar 2 vezes 10 a terceira. Vamos pensar uma coisa junto, porque é o seguinte, o 1,7 ele já é uma informação que a gente conhece. O algarismo incerto não é o 1, é o 7. Então ele vai ser fruto de alguns possíveis arredondamentos. Exemplo, ele poderia ser 1,72? Poderia. Ele poderia ser 1,65 litros? Poderia. Mas quando eu levo isso para uma informação do tipo 2,0, eu já não tenho essa relação. Por quê? O zero, vamos supor que, por exemplo, vou pegar esse exemplo que você colocou. 2,0 vezes 10 à terceira, tá, é diferente de 2 vezes 10 à terceira. 2 vezes 10 à terceira, ele representa realmente essa medida. Ele representa. Mas com um nível de incerteza, pois é, mas com um nível de incerteza maior do que de fato aquela medida tem. Porque, por exemplo, 2, ele pode ser arredondamento de 1,7, de fato. Mas ele também pode ser arredondamento de 2,2, concorda? Ou 2,4. Não, é isso mesmo. E aí é o seguinte, quando a gente leva esse algarismo 2 como se fosse um arredondamento desse sistema, você está dizendo o seguinte, como medida real, tá? Ele foi fruto de algum arredondamento que levou a essa informação por um instrumento de medida que não me dá esse nível de informação. Então, assim, imagina um balde. Vou pegar um balde, por exemplo, de construção, um balde de 20 litros, que tem a marcação dada por litros. Ele é de 1 litro, 2, 3, ele tem marcações na forma de identificação 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 20 litros. Então, no momento que ele tem a marcação entre 2 litros, se eu colocar ali dentro praticamente 2 litros, eu não sei se eu coloquei 2 litros, se eu coloquei 2 litros e 200, se eu coloquei 1,7 litros, eu não tenho essa informação. Eu sei que ele chegou próximo de 2. Ali faz sentido essa medida que você está me falando. Mas se eu tenho, por exemplo, informação suficiente para ter 1,7 litros, o 7 é que é fruto de arredondamento. É ali que eu sei que é o seguinte, ele não é 1,8 e não é 1,6. Ele é 1,7 porque o 7 pode ser 72, pode ser 68, mas que por arredondamento ele se transformou em 7. Mas ele, de fato, Mas não e é. se fosse 77, 78, 76? No caso, 1,76, eu poderia arredondar para 1,8? Aí a minha pergunta é, você mediu essa informação? Ou você recebeu essa informação sem ser uma informação que foi medida? Porque o algarismo significativo ele só faz sentido se eu tiver feito aquela medida. Se você recebeu a informação 1,78, ou você conseguiu medir essa informação, você não vai precisar arredondar. Você entende? Sim, mas eu estou falando no caso desse cálculo aí que você deu. Suponha que o resultado tenha dado 1,78 vezes 10 a 3.
esses números aí e o resultado seja 1,78. Eu tenho que colocar na prova na hora 1,78 ou eu posso colocar 1,8? Você vai precisar, na verdade, identificar essas informações por tipo de operação que você está fazendo. Sabe por quê? Aqui eu tenho um resultado muito bem definido de 2,4 ml com 1,7 litros, tá bem? Então, se eu fosse pensar isso aqui, você concorda que 1.700 mais 2,4 é a quantidade que a gente está colocando em ml? Então, vai ficar 1.702,4 ml. Seria esse o valor se eu estivesse considerando todos os algarismos de todos os componentes que estão ali. Você concorda? Nesse segundo exemplo Sim, eu aqui. concordo. Aí, o que acontece? Eu não tenho informação suficiente para poder falar o seguinte: para além de 7, tudo que está aqui para trás, eu não tenho tanta informação, porque isso vai fazer parte de arredondamento. Por isso que eu vou arredondar ele especificamente para 7. Se isso acontecesse, igual você está comentando, que esse próximo número depois do 7 fosse 8, sim, eu poderia arredondar para 1,8. Não é o caso aqui, mas sim, eu poderia arredondar. Mas eu ainda manteria a quantidade de algarismos significativos que vai fazer referência à medida que foi executada, guardando essas questões. Nós vamos conversar um pouquinho para frente também sobre a questão de precisão e exatidão. Então, tá logo aqui na frente para a gente poder conversar. Porque essa informação que você está me falando é uma informação que ela tem uma quantidade relacionada de informação que eu posso ter segurança em afirmar. Ela é uma medida que ela vai ser precisa e exata, aí a gente vai ter que pensar o seguinte: a gente tem alguma expectativa para poder tentar falar sobre essa questão daquela medida ser precisa, mas no nível que eu estou colocando aqui para vocês é que quando a gente utiliza uma medida real, a quantidade de algarismos significativos ela vai estar estabelecida na medida. Então, por exemplo, se eu tenho uma régua que mede no máximo milímetros, eu não posso falar que a medida dessa régua, ou a medida que eu fiz a partir dessa régua, chegou em quantidades muito menores do que milímetros, porque eu não consigo falar a respeito disso. Eu vou ter que travar essa informação em milímetros, e ali eu vou dar uma informação que ela vai precisar ter no último algarismo significativo. Ali sim eu vou precisar de arredondamento. Tá? Aqui a gente está começando a trabalhar. Não sei se eu consegui te explicar, Cleicimara. Ficou mais claro? Sim, eu entendi. Agora eu Ok. entendi. É por isso que eu fiquei com a dúvida, porque que aí, no caso aí vocês estão. No caso aí vocês estão querendo, você está querendo de acordo com igual 2,4, então tem que ter duas casas, né? Nesse caso, sim, mas ele vai ter duas casas dentro daquele tamanho, porque, por exemplo, 2,4 ml tem uma característica de tamanho diferente de 1,7 litros. Eu vou ter que colocar os dois na mesma régua para poder entender qual dos dois eu vou precisar trabalhar. E nesse caso, eu vou ter que usar 1,7 litros, porque ele é muito maior e ele absorve a informação de 2,4 ml, a ponto de 2,4 ml não ser significativo dentro de 1,7 litros. Não, eu entendi. Ok, beleza. Porque aí o que acontece? Obrigada. Nas relações. Ah, eu que agradeço. Obrigado pela participação, Simara. Com relação a essa questão de soma e subtração, a gente tem que ter cuidado com relação a esses tamanhos. Quando a gente trabalha com multiplicação e divisão, aí o que a gente tem, na verdade, é que esse resultado ele vai ter que ser arredondado pela quantidade de algarismos significativos daquele termo com o menor número de significativo. Então, o que vai significar isso? Aqui tem alguns exemplos. O primeiro termo tem 3 algarismos significativos e o segundo termo ele vai ter algumas características diferentes. Então, aqui eu estou colocando um exemplo, inclusive um exemplo equivocado, que aqui eu tenho o primeiro termo com 3 significativos, o segundo com 1 significativo, e a resposta dada por 7,64. Nesse caso é errado, porque o segundo termo tem um algarismo significativo, e aí eu repeti no segundo exemplo, 3 algarismos com um significativo, e eu vou arredondar para um algarismo significativo. E nesse caso, o adequado seria
apresentar a informação como 8 kg por metro cúbico, como resultado dessa razão. Se eu tenho aqui 0,50 metro cúbico, eu consigo então perceber que a resposta vai carregar esses dois algarismos significativos. Aqui entra um ponto que é muito importante e aí eu vou pedir que vocês tomem esse cuidado. Toda vez que eu faço uma conta, a calculadora que a gente usa para fazer essa conta, ela não trabalha a hipótese de algarismos significativos. Ela simplesmente faz a operação matemática. Então, o que eu vou precisar entender é quem foi responsável pela origem dessa informação, ele guarda uma informação de algarismos significativos. Então, a resposta vai ter que ser coincidente com essa informação de base. Então, é importante que a gente use. E aí fica uma questão seguinte, ó, eu vou colocar o resultado que eu recebi na calculadora de 9. Ela tem 9 casas, ela vai colocar 9 casas, tá, de algarismos significativos. Aquilo não é real. E é importante vocês tomarem cuidado com relação a isso. Operações de soma e subtração, multiplicação e divisão têm características diferentes quando a gente avalia algarismos significativos. Tá? Então, esse é um ponto importante. Aqui é um exercício que eu queria que vocês tentassem fazer. Tá? Pensa no material que vocês têm em casa, isso aqui vocês tentem fazer em casa mesmo. A gente pode até voltar e discutir isso depois, mas tentem fazer a medida dos diâmetros que a gente tem das moedas, de R$1, 50 centavos, 25, 10 e 5 centavos. Hoje é muito difícil a gente encontrar em circulação moedas de 1 centavo, mas aqui a gente tem, na verdade, esses tamanhos. Dependendo da régua que você for usar, ou da forma de medida que você for fazer, o que você vai ter, na verdade, vão ser informações ou mais ou menos precisas relacionadas a cada uma dessas medidas. Então, eu queria que vocês tentassem pegar isso como exercício, tentem fazer essa medida com uma régua, e vocês vão ter que tomar uma decisão para poder escrever essa medida. Essa decisão é justamente o arredondamento do último algarismo significativo associado a essa medida, tá bom? Aqui a gente ainda tem algumas outras importantes características que a gente vai avançar um pouco nesse sentido. Átomos, número de oxidação, moléculas, íons, massa molar, classes e nomenclatura é a parte que vai fechar todo esse conteúdo. Eu não vou chegar até o final do conteúdo hoje, mas é importante mostrar onde que a gente vai chegar. E aí, quando a gente fala de matéria, a gente vai ter que pensar também na forma que a gente vai medir, ou que a gente vai mensurar as propriedades dessa matéria. Temperatura vai ter uma grandeza, é uma grandeza que vai ter uma unidade de medida associada. Então a gente vai precisar aprender a medir essas propriedades, associando isso a uma quantidade de matéria. Essa matéria que a gente está trabalhando por hipótese, pode ser qualquer coisa, ela pode se transformar, ou ela pode ser uma molécula, como se fosse a molécula de água, uma substância pura, a água é uma substância pura que é considerado como um composto, porque tem mais do que um átomo. Então, essa molécula ela vai ser composta por átomos, os átomos vão ser compostos por núcleo e elétrons, tá? Esses prótons e nêutrons fazem parte do núcleo e eu tenho estruturas subnucleares também. Então, quando a gente olha para esse desenho, a gente vai pensar o seguinte, eu posso ter uma ideia pormenorizada do que é a estrutura dessa matéria, fazendo essa subdivisão, seja ela por substâncias subatômicas, ou posso trabalhar isso de uma estrutura molecular, que tem característica importante para a gente trabalhar substâncias, misturas. Então, dependendo do assunto, muitas vezes a gente vai interpretar a matéria com estruturas moleculares. Em alguns momentos eu vou precisar de informações relacionadas ao átomo, sendo que algumas delas eu vou precisar recorrer aos elétrons e aos prótons e nêutrons presentes ali dentro. Nesse tópico, ou nessa disciplina de química tecnológica, possivelmente a gente não vai precisar de interpretações subatômicas, mas a gente vai trabalhar com a estrutura átomo, a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento, inclusive, do átomo, a organização de diferentes elementos em moléculas e as suas características, como que elas vão ser trabalhadas em termos de organização
frente a outros elementos. Eu posso ter uma mistura, eu posso ter uma reação química, e com isso a gente vai interpretar um pouco melhor essas estruturas. Algumas propriedades dos átomos, tais como raio atômico, a distância de um elétron da camada mais externa da eletrosfera com o núcleo do átomo. Massa atômica, essa é a somatória de massa desses elementos que compõem esse átomo. Então, o elétron ele passa a ter massa desprezível e a massa atômica toda vai estar relacionada pelos nêutrons e prótons presentes dentro desse núcleo. O número atômico é a quantidade de prótons existentes, a gente vai falar um pouquinho disso também, e radioatividade acaba sendo uma outra característica importante, que acaba sendo a emissão de energia, tá? Na forma de partículas, aí aqui a gente tem algumas relações de partícula tipo alfa, beta ou gama, e esse decaimento ele pode acontecer a partir desse núcleo atômico. Vou comentar um pouco disso mais para frente, mas a ideia é que essas propriedades relacionadas aos átomos, elas vão ser importantes para a gente interpretar algumas características. As principais características são número atômico e massa atômica, a gente vai trabalhar isso com muito mais frequência. Em termos de notação, aqui eu tenho um átomo, um elemento, tá? O hélio. Esse número atômico aqui do hélio é o número 2, então ele tem 2 prótons dentro da sua estrutura, do núcleo, e a massa atômica é de 4. Com essa medida executada que está aqui, ela tem 4 algarismos significativos. Então eu tenho o símbolo do elemento, o número atômico e a massa atômica, e isso vai compor o que a gente reconhece como tabela periódica. Cada um dos elementos da tabela periódica vai conter, minimamente, qualquer tabela que a gente for trabalhar, ela vai ter o símbolo do elemento, e ela está ordenada em ordem crescente de número atômico. Tá? Então aqui eu tenho o primeiro elemento é o hidrogênio, o segundo elemento é o hélio, o terceiro é o lítio, o berílio, o boro, o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. E aí, por organização da tabela e por organização das propriedades de distribuição desses elétrons, a gente vai ter essa distribuição que está aqui, dada em ordem crescente de número atômico. Hoje, a gente tem um total de 118 elementos conhecidos da tabela periódica. Tá? Essa tabela é uma tabela de referência para a gente poder trabalhar diversas informações dos elementos químicos, então é importante que a gente consiga reconhecer e identificar na tabela periódica as características desses elementos, minimamente número atômico e massa atômica. A gente vai precisar trabalhar isso com uma certa frequência. Aqui eu tenho uma organização dessa tabela dada, aqui em branco são os metais. Essas duas colunas que estão aqui, deixa eu voltar aqui, tanto os lantanídeos quanto os actinídeos, são elementos, tá, que fazem parte desse ponto que está aqui com estruturas que tem na sua distribuição eletrônica os orbitais que a gente, orbitais F, que são orbitais específicos, tá, tanto na coluna 6 quanto na coluna 7, tá, no período 6, no período 7, assim, eles estão na coluna 3, mas fazem parte, tá, do período 6 e 7. E aí, com isso, a gente vai ter essas informações relacionadas a esses elementos. A gente chama, inclusive, esses elementos de elementos terras raras. Tá? Eles também são considerados metais, eles estão participando aqui junto com os outros metais, todos em branco aqui, são entendidos como metal. O hidrogênio, ele muitas vezes recebe uma classificação única, por ele ter características bastante singulares. Os ametais dados aqui em azul, tá? E aqui os gases nobres com dados em verde. Então, aqui eu tenho uma classificação simples relacionada aos elementos da tabela periódica. Eu posso separá-los em metais e ametais. Se eu fizer simplesmente essa classificação, hidrogênio se enquadra como um ametal, e os gases nobres também se enquadram como ametal. Existem classificações diferentes, a gente pode pensar por cada uma dessas colunas, e aí a gente pode dividir a tabela periódica em colunas. Eu tenho a primeira coluna aqui com hidrogênio, tenho a 18ª coluna com hélio, tá? Então eu tenho 18 colunas e eu tenho 7 períodos. Então o hidrogênio está no primeiro período, o lítio está no segundo período, o sódio, que é o Na,
está no terceiro período, o frâncio está no sétimo período, que é esse último elemento que está aqui. Tá? Então, os períodos, tá, estão nesse sentido, as colunas nesse sentido. As substâncias, de uma forma geral, elas vão ser organizadas, tá, por propriedades muito bem definidas. E, muitas vezes, o que a gente tem é que elas têm características de serem consideradas como substâncias simples ou compostas. O que é uma substância simples? É aquela que vai ser constituída de um único elemento. Mesmo que esse elemento ele participe da construção dessa molécula, tá? Que aí seria o conjunto de dois ou mais átomos que vão estar presentes dentro dessa substância. O oxigênio, ele aparece na natureza como O2. Ele é uma substância simples, onde a molécula de oxigênio é composta por dois átomos de oxigênio. Se a gente for parar para poder pensar, a molécula de enxofre ela é composta por 8 átomos de enxofre, a molécula de iodo é composta por 2 átomos de iodo, e todos esses exemplos que estão aqui, tá? Como hidrogênio, H2, oxigênio, O2, ouro, AU, prata, Ag, são substâncias simples, porque ela é composta de um único elemento. Quando a gente trabalha substâncias compostas ou compostos químicos, tá? De forma geral, eu tenho que a formação desses átomos, tá? Ela vai se dar com a presença de dois ou mais. Um composto vai ser feito, ou vai ser organizado a partir de dois ou mais elementos, ou dois ou mais átomos. Então, com isso eu tenho a água, a gente já falou um pouco dela, então a água tem a estrutura de H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio interagindo com um átomo de oxigênio, então são compostos diferentes, eu tenho então substâncias compostas. Aqui eu tenho várias outras, água oxigenada, H2O2, o bicarbonato de sódio, NaHCl3, gás carbônico, CO2. O que acontece? Toda substância composta, ela pode sofrer um processo de decomposição para poder formar substâncias elementares, ou substâncias simples. Eu também tenho, a partir das substâncias simples, a possibilidade de reação entre elas para poder formar, então, substâncias compostas. Dependendo do nível de complexidade dessa substância composta, a decomposição de uma substância pode levar à formação de uma outra substância composta antes de que ela seja transformada em substâncias elementares. Então, a gente pode ter esse tipo de interação, mas de forma geral, eu não consigo, tá, fazer com que uma substância simples seja decomposta. Eu consigo ter que uma substância composta, isso significa que ela tem a presença na sua molécula de 2 ou mais átomos, ela pode ser, então, quebrada, formando substâncias simples. Tá? As substâncias simples elas não podem ser quebradas. Aqui eu tenho as principais propriedades, e aí é que eu estou colocando por substâncias metálicas. Os metais são encontrados na fase sólida, nas condições ambientes. Muitas vezes o que a gente tem aqui pode ser um metal puramente, como se fosse uma substância simples, ou ele pode também ser uma liga. Por exemplo, o latão é uma liga, o bronze é uma liga, tá? O chumbo, uma substância simples, o cobre, uma substância simples, a prata, uma substância simples. Então, o que a gente tem é que as substâncias metálicas, de forma geral, apresentam um brilho característico, elevada condutividade elétrica, e isso acontece pela sua estrutura, em termos de organização. Tá? Então, quando a gente trata essa questão das substâncias metálicas, a gente pode pensar também que substâncias compostas, tá, ou compostos moleculares, eles têm características diferentes. Isso vai depender de como uma substância, ou como um elemento, tá, como um átomo, ele interage com o outro. Então, toda vez que eu tenho diferenças de eletronegatividade, nós vamos falar um pouco de eletronegatividade um pouco mais para frente, mas é uma introdução de conceito importante. Mas o que a gente tem são, quando a gente trabalha compostos moleculares, essas relações, ou a forma de interação entre esses dois elementos vai depender da força, e aí
a gente precisa entender o que é um pouco da eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Tá? Então, quanto mais eletronegativo, maior vai ser a capacidade de um átomo de atrair elétrons. Quando eu tenho diferentes elementos, esses diferentes elementos têm diferentes capacidades de atrair elétrons. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho diferença nessa capacidade de atração de elétrons, o que a gente pode ter é, um sempre vai ser mais eletronegativo do que o outro. E nisso a gente tem a formação do que a gente chama de uma molécula, que ela é polar, porque se um atrai mais elétrons do que o outro, essa nuvem eletrônica, os elétrons vão ficar mais próximos desse elemento, considerado mais eletronegativo, fazendo com que essa molécula forme um polo com falta de elétrons e um polo com excesso de elétrons, transformando essa estrutura numa estrutura polar. Quando eu tenho essa eletronegatividade sendo equivalente, o que vai acontecer é o compartilhamento desses elétrons e essa substância sendo uma substância considerada apolar. Tá? Então, essa relação de polaridade, ela depende da eletronegatividade, isso é um ponto. Se eu tiver duas moléculas, vamos pensar dois átomos formando uma molécula, esses dois átomos eles vão estar sempre numa estrutura linear, e aí quem é mais eletronegativo atrai os elétrons para perto de si. Então esse é um ponto. Mas quando eu tenho mais do que dois átomos formando uma molécula, a distribuição da posição desses elementos também pode gerar essa questão de transformar uma molécula em molécula polar ou apolar. Aqui existem algumas relações, como se fossem moléculas lineares, trigonal plana, tetraédrica, bipirâmide, trigonal, então, o octaédrico. Então, assim, as moléculas podem se organizar em geometrias diferentes, tá? E aí, com isso, nessas ligações que aparecem, dessas substâncias compostas, eu posso ter, por exemplo, carbono, oxigênio, carbono. Oh, desculpa. Se a gente for pensar relações carbono-oxigênio, eles vão ter diferença de eletronegatividade. Então, se eu tenho, por exemplo, a molécula de CO2, que aí seria um carbono, dois oxigênios, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Mas apesar de atrair para si, ou para perto de si, elétrons, se ele se compõe numa estrutura linear, tanto aqui, se eu for pensar, por exemplo, essa bolinha aqui sendo o oxigênio, a outra bolinha aqui sendo o oxigênio, aqui no meio sendo carbono, esse ângulo faz com que todos os elétrons atraídos pelo oxigênio de um lado também vão ser atraídos pelo outro. Então, essa molécula sendo simétrica, ela se transforma em uma molécula apolar. Então, assim como o BF2. Aqui eu tenho exemplos desse tipo de característica. Então, com relação a isso, a gente vai avançar um pouco mais para frente, mas é importante que a gente tenha essa ideia, porque eu posso ter uma característica que ela representa uma questão macro, mas que acaba sendo interessante para a gente poder pensar que, normalmente, compostos, substâncias que sejam polares, elas interagem bem com substâncias polares, tá? E interagem mal com substâncias apolares. Então, se eu tenho a mistura de dois elementos, ou de duas substâncias, uma polar e uma apolar, é provável que essa mistura seja uma mistura heterogênea, tá? Ou que a interação entre elas seja dificultada. Se eu tenho interação entre substâncias com a mesma característica, polar com polar, eu vou ter interação muito mais favorecida, assim como substâncias apolares com substâncias apolares. Mas isso vai depender da eletronegatividade, isso vai depender também da geometria molecular. Então, esses são dois pontos importantes que estão relacionados aqui. Outra forma da gente poder avançar é a questão, por exemplo, dos compostos iônicos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a possibilidade de formar íons. O que são íons? Estruturas, tá? Sejam um átomo ou um conjunto de átomos que tem na sua estrutura uma carga
associado. Então, os íons positivos, eles são considerados como cátions, os íons negativos, eles são considerados como ânions. Então, com isso, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de formação de íons em solução, ou mesmo que íons formem, tá? Vamos pensar assim, essa diferença de eletronegatividade formando compostos, que a gente chama de compostos iônicos, ele vai fazer com que a gente tenha a interação para a formação de substâncias compostas a partir de interações que são muitas vezes consideradas como interações eletrostáticas. Você tem uma carga positiva interagindo com uma carga negativa. Como que vai acontecer isso? Nessa ligação iônica, tá? Ela vai acontecer de forma que, por exemplo, aqui o cloreto de césio, o cloro e o césio, eles têm características muito diferentes. O césio é um metal, o cloro é um ametal. Normalmente isso vai se dar com características de que eu tenho um ametal interagindo com o metal. Os ametais, de forma geral, são elementos mais eletronegativos. E quando essa eletronegatividade é muito intensa, muito grande, tá? Comparando um elemento com o outro, eu tenho um metal com um ametal, esse ametal ele consegue atrair para perto de si esses elétrons, fazendo com que a nuvem, ou que a estrutura dos elétrons daquele metal, ela perca elétrons para que esse ametal consiga capturar esse elétron. Então eu tenho a formação, por exemplo, do Cl capturando um elétron e o césio perdendo um elétron. Só que eu tenho uma carga positiva com uma carga negativa. E essa interação forma o composto iônico cloreto de césio. No caso do sulfeto de zinco, o enxofre e o zinco, ele tem características também de diferença muito grande de eletronegatividade. O enxofre é mais eletronegativo do que o zinco, só que o enxofre ele consegue receber 2 elétrons do zinco. Então ele vai ficar com 2 cargas negativas, porque ele recebe 2 elétrons. O zinco fica com 2 cargas positivas, e quando os dois interagem, cargas negativas e cargas positivas, eles formam um composto iônico, sulfeto de zinco. Então aqui, muitas vezes o que eu tenho é um cátion e um ânion. Tá? O cátion é aquela estrutura com carga positiva, o ânion com carga negativa, e a fórmula desses compostos iônicos, elas vão estabilizar essa carga. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui 2 cargas negativas, o Y seria equivalente a 2. O X, 2 cargas positivas, o X seria equivalente também a 2. Como aqui são características de mesma quantidade, essas cargas vão se neutralizar com a presença apenas de um elemento A e um elemento B, da forma como aparece, por exemplo, o sulfato de zinco. Se aqui fosse um unitário, e aqui também fosse unitário, ele também vai ter uma estrutura mínima, tá? Uma estrutura caracterizada por AB, assim como o cloreto de césio. Vamos pensar aqui, ó, no caso, por exemplo, do cálcio e do flúor. O flúor ele só consegue receber um elétron, então ele fica com uma carga negativa. Então o ânion fluoreto ele tem carga menos 1, enquanto que o cálcio ele tem carga mais 2. Então se aqui eu tenho 2 mais e aqui eu tenho menos 1, esse 2 vem para cá, no lugar do x, e o y, que é 1, vem para cá. Então vai ficar o quê? AB2. É a forma como eu tenho, por exemplo, a organização do fluoreto de cálcio. Então, se essas cargas vão ser diferentes, tá? Em termos de cargas positivas nos cátions, negativas nos ânions, eu vou ter, então, essa organização da fórmula unitária de compostos iônicos sendo organizada a partir daí. Compostos bastante comuns aqui são principalmente os óxidos, onde o oxigênio tem carga menos 2 e o metal, ou o ametal que está associado a esse sistema. No caso dos metais, a gente tem a formação desses compostos iônicos. No caso dos metais associados ao oxigênio, eu vou ter esse composto considerado como composto molecular. Tá? Então, aqui eu tenho essas 2 estruturas, ou essas 3 estruturas, né, metálicas, substâncias compostas na forma de compostos moleculares, onde essa diferença de eletronegatividade não é tão grande, tá? Mas ela existe, e aqui quando a diferença de eletronegatividade é muito grande, e aí com isso eu tenho a formação de cátions e ânions nesse sistema. Quando a gente pensa
nessas cargas, ou simplesmente a forma de poder identificar ganho e perda de elétrons, esses processos de perda de elétron que a gente entende como oxidação, o processo de ganho de elétrons é um processo de redução, e aí com isso a gente tem também o que a gente conhece como número de oxidação. Quando a gente olha para esse número de oxidação, ele vai ser importante para a gente poder estabelecer, por exemplo, estruturas, sejam elas metálicas, compostas ou iônicas. E aí com isso a gente tem alguns números de oxidação comuns a alguns elementos. Dentre eles, os íons, eles vão ser representados pelas cargas, substâncias simples, N2, H2, O2, prata, ouro, cobre, zinco, todas essas substâncias simples têm número de oxidação igual a zero. Tá? No momento que eu tenho a interação de uma substância ou de um elemento com outro elemento, eu posso ter a formação de íons, que são estruturas carregadas, e o número de oxidação dele vai ser a própria carga. Nas moléculas, o que a gente tem é que, por exemplo, H2O é uma molécula, o número de oxidação numa molécula, a somatória desses números de oxidação, por exemplo, H2O, eu tenho o hidrogênio e o oxigênio fazendo parte dela. O oxigênio tem NOx menos 2, o hidrogênio tem NOx mais 1. Mas como são dois átomos de hidrogênio, as cargas numa molécula, tá, vão se anular, porque ela acaba tendo a característica de não ter uma estrutura, não ser uma estrutura carregada. Os metais, e aí depende da tabela periódica, na primeira coluna, todos os metais da primeira coluna têm característica de ter NOx mais 1. Da segunda coluna, que a gente conhece como alcalino terroso, a primeira coluna a gente chama de materiais alcalinos, mas na segunda eles têm NOx mais 2, como o exemplo do cálcio. Tá na primeira coluna o exemplo, por exemplo, do sódio, do frâncio. A prata, NOx mais 1, o zinco, NOx mais 2, o alumínio tem exemplo de NOx mais 3. O hidrogênio, geralmente ele é mais 1, tá? Mas ele pode receber um NOx diferente quando ele interage com metais. Então ele pode receber um NOx, por exemplo, de menos 1, porque ele passa a ser mais eletronegativo do que o metal. Então com isso ele é inclusive organizado em termos de uma estrutura, tá? de uma substância composta como um hidreto, que é o caso que está apresentado aqui embaixo. Nos hidretos metálicos, o hidrogênio tem carga menos 1. O oxigênio, ele geralmente tem carga menos 2, isso vai acontecer em 98% dos casos, e aí com isso, a característica é que ele só vai ter uma carga diferente de menos 2 quando ele interage com ele mesmo ou quando ele interage com o flúor. Em qualquer outra hipótese, ele vai ter a carga, o número de oxidação menos 2. Tá? Nos peróxidos, que é um exemplo, que o oxigênio não apresenta NOx menos 2, ele vai, na verdade, receber NOx menos 1. Os superóxidos vai ser com NOx menos meio, mas aí a gente vai ter características específicas e a gente vai estudar um pouco mais à frente também essa questão de oxidação e redução com um pouco mais de profundidade. Mas o número de oxidação, ele acaba sendo a característica de um sistema, de um elemento, tá dentro de uma substância de receber ou perder elétrons. Tá? Então isso é um ponto importante para a gente poder trabalhar. Aqui eu vou deixar essa lista para a gente poder trabalhar isso com vocês. Tá? Eu vou abrir essa lista, inclusive, lá no Google Sala de Aula, para a gente poder organizar algumas questões. Aqui eu vou abrir um pouco para pergunta, mas aqui são alguns exercícios para a gente poder trabalhar. Isso já na nossa próxima aula. Tá bem? Então eu vou parar a apresentação para a gente poder organizar, então, se tiver alguma pergunta, a gente consegue direcionar para nessa parte. Então, eu queria dar um panorama geral dessa estrutura que a gente vai trabalhar inicialmente, com algumas informações que são conceitos base, e eu quero fazer também essa organização com vocês para a gente poder realmente entender e interpretar um pouco melhor essa parte fundamental. Está aberto para pergunta, para alguma dúvida. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade.
Alguém tem algum ponto que queira comentar, gente? Bom, eu estou com esse material. Jéssica, obrigado. Essa parte realmente é um pouco mais básica, ela é bastante ampla, tá? Então ela ajuda a interpretar informações que a gente tem a partir da parte química de qualquer sistema que a gente for começar a estudar. Então, com isso, a ideia é da gente tentar avançar um pouco nesse sentido. Hoje, eu até tinha montado aqui uma segunda organização dessa apresentação, mas eu acho que vai ser mais interessante que a gente avance na aula de quinta-feira com essas informações. Então, a minha proposição é que vocês verifiquem, eu vou disponibilizar esse material lá no Google Sala de Aula, tá, como documento inicial para a gente poder estudar, e a partir daí eu também vou pedir que vocês façam uma leitura complementar desse elemento, dessa parte do conteúdo. Então fica como recomendação, a gente vai retomar na aula da semana que vem, com a segunda parte, aí a minha ideia é tentar avançar um pouco mais na estrutura de identificar a quantidade de matéria e chegar, inclusive, até no que a gente chama de algumas funções inorgânicas e a nomenclatura de principais elementos da área da parte inorgânica, tá bom? Algumas, sim, especialmente as classes que a gente tem, que são os ácidos, as bases, os sais, tá? Para a gente poder avançar nesse sentido. Tá? Então, nós vamos trabalhar com essas funções inorgânicas e aí, com isso, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre nomenclatura. Então, nesse primeiro momento, eu vou pedir que vocês façam uma leitura complementar. Eu vou disponibilizar esse material também no Google Sala de Aula e também no canal, na internet, no Google, no YouTube, para a gente poder organizar. Eu posso passar esse material também do que tem como e-book, tá, para vocês. Aquele material da ementa que eu passei para vocês na aula passada, ele tem algumas bibliografias que são livres, mas a gente vai conversando e eu já disponibilizo isso para vocês também. Tá bom, pessoal? Eu vou colocar esse material de base todo lá no Google Sala de Aula. Então, nesse ponto, se tiver algum... Eu vou encerrar a gravação para a gente poder... Eu vou continuar discutindo algumas coisas com vocês, mas pela aula de hoje a gente já consegue finalizar essa primeira parte e a gente avança para a segunda parte dessa primeira unidade na aula de quinta-feira. Tá bom? Eu vou interromper a gravação, mas a gente continua por aqui. Tá bom?